Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma boa e uma má notícia no Corinthians. Bora te atualizar também sobre James Rodrigues, que causou de novo depois de jogar bem pela Colômbia. Ele revelou de forma pública a sua intenção de jogar na Espanha, pouco se importando com o São Paulo. Já o Palmeiras corre o risco de ficar sem o Allianz Parque em jogos importantes por causa de uma maratona de shows. Falo também sobre o Flamengo com a volta de Gerson já tendo uma data definida. Juninho Paulista ou Juninho Pernambucano, eles têm chance de assumir o comando executivo de futebol do Vasco. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Nas minhas últimas 7 apostas da Aposta Ganha, venci 6. Quero colocar na tela partidas amistosas marcadas para o sábado, vários jogos bem legais. Tem, por exemplo, Inglaterra e Brasil, vou de empate ou empate e vitória do Brasil. Tem também França e Alemanha, estou imaginando a vitória da França, assim como acho que a Bélgica vence a Irlanda e que a Croácia bate a Tunísia. E você é bom de palpite, manja de futebol? Então vem fazer sua fezinha comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, depositou, 100% aparece em bônus, com a lembrança de que você pode ter um bônus máximo de R$200 e precisa ter mais de 18 anos de idade, além, obviamente, de jogar com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para te deixar bem informado na manhã desse sábado. A primeira informação é sobre o Santos, que já vendeu mais de 20 mil ingressos para o confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para a próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Carga total de ingressos de 45.245. Já o amistoso entre Paraguai e Rússia foi cancelado após um atentado terrorista em Moscou, que já matou mais de 115 pessoas. Quero contar ainda que a Fiorentina já avisou a Juventus que não vai exercer a opção de compra para ficar com o Arthur. Volante ex-Grêmio, em definitivo, ele pertence à Juventus e se a Fiorentina quisesse ficar com o atleta, precisaria desembolsar 20 milhões de euros. O Arthur será devolvido ao clube de Turim. Bora falar agora sobre uma história triste no Campeonato Mineiro, com direito a WO. E o protagonista dessa história é o Patrocinense, que inicia a temporada de 2024 com vitória diante do Atlético Mineiro por 2-1. Mas, se a temporada começou de forma maravilhosa, vai terminando de maneira trágica. Nessa semana, o Patrocinense tomou WO em uma partida do triangular contra o rebaixamento. 3 equipes, as 3 piores de cada grupo do campeonato, na primeira fase, foram para o triangular final. Os 2 piores desse triangular serão rebaixados. Patrocinense, Ipatinga e Democrata de Governador Valadares disputam esse triangular. O Patrocinense já havia estreado com derrota. No segundo jogo, nem houve partida, o time tomou WO porque não conseguiu fazer o pagamento dos 58 mil reais com despesas da taxa de arbitragem. O presidente do Patrocinense ainda alegou que um patrocinador que ficou de bancar 40 mil não conseguiu, mas a verdade é que existe uma crise financeira muito grande. Depois desse WO, o Patrocinense decidiu não disputar os últimos 2 jogos. E agora, além do rebaixamento, ainda corre o risco de sofrer punições. Entre elas, a chance de não jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, por conta de uma eventual punição ou também por falta de dinheiro, notícia que tem mexido com torcedores da minha Portuguesa. Isso porque se a Federação Mineira entender que primeiro, se o Patrocinense não quiser jogar a Série D e depois a Federação Mineira não tiver outro clube para indicar, pode acabar sobrando uma vaga para a Federação Paulista. E nesse caso, o primeiro time na fila seria a minha Portuguesa. Bora falar agora sobre Gerson, que já tem data para voltar ao Flamengo. O meio-campista, que teve um problema sério com o rim, precisou passar por cirurgia, está na fase final de recuperação. Nessa sexta-feira, ele acabou tirando um catéter das vias urinárias. Uma semana antes, já havia retirado os pontos da cirurgia que ele fez no rim. A avaliação é positiva e a partir de agora, nessa segunda-feira, ele inicia de forma lenta e gradual um trabalho de recuperação dentro de campo, para iniciar a sua preparação física para readquirir a condição de atleta que foi perdida durante todos esses últimos dias em função da cirurgia e da recuperação.
A dúvida que fica é, a partir do final do mês de abril, início do mês de maio, quando já se estima que o Gerson vai estar pronto para jogar, ele volta no lugar de quem? Com esse meio-campo do Flamengo que tem rendido muito bem com Eric Pulgar, De La Cruz e também Arrascaeta. E aí, como é que você responde a essa? Use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um lateral direito do América que virou alvo de um leilão. Trata-se de Matheus Henrique, jogador de 21 anos de idade, formado na base do América e que já virou alvo, de acordo com a Rádio Itatiaia, de Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Santos. Esses 5 grandes entraram em contato com o América para buscar informações sobre o atleta. Lateral direito é uma função em extinção, bons laterais direitos estão cada vez mais escassos no futebol nacional e diante do bom futebol apresentado pelo Matheus Henrique nesse início de temporada, ele chamou bastante atenção. O América afirma que o planejamento é de manter o atleta para a Série B, inclusive Coelho já procurou os representantes do Matheus Henrique, oferecendo um reajuste salarial, além da melhora no contrato, incluindo multa rescisória. Jogador que nessa temporada soma 10 jogos e 2 assistências, ele atua pelo time profissional do Coelho desde 2022. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e responder se Juninho Paulista ou Juninho Pernambucano podem ser contratados para o cargo de Alexandre Matos, diretor executivo de futebol, demitido nessa semana. Quero contar que o Juninho Pernambucano teve seu nome especulado por torcedores. A relação do torcedor Cruz Maltino com o Juninho é super antiga. O Juninho nunca escondeu a sua paixão pelo clube. E o fato dele ter uma longa experiência nessa função de diretor poderia ajudar, inclusive com o fato de falar várias línguas, de conhecer muito o futebol europeu, tudo isso agradaria. O nome do Juninho Paulista surgiu mais recentemente de gente que cobre o Vasco no dia a dia. Juninho Paulista que exerceu uma função parecida na CBF e depois que se desligou da seleção brasileira acabou voltando para o Ituano, onde é um dos donos. O Ituano que foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista ao fim da participação nessa temporada. Antes de gravar o vídeo, consultei pessoas próximas dos dois e posso assegurar que nem o Juninho Paulista, nem o Juninho Pernambucano foram, até amanhã desse sábado, procurados por ninguém do Vasco ou da 777. A verdade é que a 777 ainda não definiu qual perfil vai buscar, mas não sei se eles vão tentar alguém de muito nome ou alguém de boa relação com o torcedor vascaíno. A ideia talvez seja se desassociar dessa paixão pelo torcedor. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Acho que se eles estivessem na pauta já teriam sido consultados. Só para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco emprestou o Lucas Oliveira para o ABC, empréstimo somente até o fim do mês de junho. Nesse período, o Vasco paga 100% dos salários do jogador. Hora de falar sobre James Rodrigues, que voltou a causar com o torcedor do São Paulo. Primeiro quero contar que na noite dessa sexta-feira, a Colômbia do James Rodrigues venceu a Espanha por 1-0, gol marcado no segundo tempo. E o James entrou justamente após o intervalo, fez grande atuação. Foi um dos melhores na boa equipe da Colômbia, se mostrou muito organizada e cresceu demais de produção a partir da entrada do jogador do São Paulo. Depois da partida, o James foi entrevistado e é aí que veio a confusão. Ele disse o seguinte, abre aspas, espero que, no futuro, eu possa voltar à La Liga. La Liga é o campeonato espanhol. E ele completa. É um campeonato que eu sempre quis jogar e já joguei. Por que não jogar novamente? Interrogação. Torcedor do São Paulo que acompanhou o jogo, que gostou da atuação do James e ficou se perguntando por que ele joga tão bem na Colômbia e não joga no São Paulo. Ainda teve de dormir com essa declaração catastrófica, demonstrando pouco ou nenhum zelo com o São Paulo. Logo o James Rodrigues, que no mês de fevereiro havia pedido a rescisão do contrato e só voltou atrás porque não teve propostas do exterior. Enorme cavada de um jogador que, mais uma vez, desrespeitou o São Paulo. E aí vale a lembrança de que o James Rodrigues, antes de se recusar a bater o pênalti contra o Novo Horizontino, pênalti de responsabilidade, que causou a eliminação do tricolor, o James havia treinado mal e porcamente durante toda a semana, não havia participado dos treinos de segunda a quinta-feira e nos treinos em que ele participa ele fica bem pouco tempo e já vai embora. Diante desse cenário, é enorme a pressão para que o São Paulo tome uma providência, mas o tricolor está meio de mãos atadas, jogador que custa R$1,5 milhão por mês e tem contrato até 2027. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Verdão pode ter problemas mais uma vez com o Allianz Parque. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você disse no vídeo outro dia que o Palmeiras está voltando ao Allianz. Verdade, o confronto da próxima quinta-feira contra o Novo Horizontino vai marcar o retorno do clube depois da reforma do gramado. Mas
Nos próximos 29 dias serão 10 eventos no Allianz, 3 jogos do Palmeiras e 7 shows musicais. Intervalo médio de 3 dias entre uma apresentação e outra. O problema é que algumas dessas datas vão acabar coincidindo. Existe a chance de a CBF marcar o jogo entre Palmeiras e Flamengo, um dos mais importantes do Campeonato Brasileiro, para o mesmo dia da apresentação de um show do Soweto. E aí, se isso acontecer, o Palmeiras já sabe que não terá seu estádio para atuar. A prioridade é da W Torre, ou seja, da marcação de shows. O Palmeiras vai precisar jogar na Arena Barueri, onde a experiência definitivamente não é boa. Os jogadores não gostam, a comissão técnica detesta e o torcedor não vai. A única que ganha quando o Palmeiras joga fora do Allianz Parque na Arena Barueri é a Leila Pereira, que arrendou o estádio em Barueri. Como é que se resolve isso? Pior que essa solução parece bem distante e, para piorar, a W Torre ainda deve 160 milhões de reais ao Verdão. Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e a má notícia. Quero começar com a boa. O Timão fechou o mês de janeiro desse ano muito positivo, superávit de 67 milhões e 800 mil reais. Nicola, qual o segredo? O grande efeito desse valor, ou desse superávit, é a venda do Moscardo, com direito à antecipação do dinheiro. O Corinthians conseguiu um superávit completamente fora da realidade, especialmente no mês marcado por muitas dificuldades para todos os clubes brasileiros. Mas, agora vem a parte negativa. O balancete também de janeiro apresenta uma dívida de curto prazo do Corinthians de 423 milhões de reais, número oficial do próprio Corinthians. O que significa isso? Que o Corinthians tem um prazo máximo de 1 ano para a quitação desses 423 milhões de reais, algo absolutamente impraticável. O Corinthians não vai ter essa receita toda para a quitação de tais dívidas. Recentemente, numa possibilidade de entrevista que eu tive com Augusto Melo, o presidente do Corinthians chegou a contar que recebe 10 pagamentos e só tem dinheiro para fazer um. E desses 10, 3 são urgentes, são super importantes. Essa é a realidade financeira do Timão, que se encontra em enorme problema, especialmente depois da passagem de Duílio Monteiro Alves, para mim o pior presidente da história alvinegra. Só para completar sobre o Corinthians, a dívida total do clube ultrapassa 900 milhões de reais, isso sem a inclusão das dívidas com a Arena. Deixa eu contar também que o Paulinho admitiu em uma entrevista à Corinthians TV que cogitou seriamente a aposentadoria em meio à recuperação dessa segunda cirurgia. Ele já havia passado por uma lesão grave em 2022, no ano de 2023 sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. 9 meses até aqui de recuperação, agora a fase final pode ser utilizada a qualquer momento, assim que o Antônio Oliveira assim quiser. Contrato até 30 de junho, o Paulinho fica apenas se o Corinthians entender que ele pode ser útil e, obviamente, com uma enorme redução salarial. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos vemos de tarde com mais notícias. Abraço, tchau!